Olá, bem-vindo ao Expoente Zero, eu sou Derlídio Siqueira e este é o segundo vídeo da série sobre áudio digital do arcade ao PC. Nesse episódio eu quero falar um pouco sobre dois marcos na história do áudio nos arcades. O primeiro deles é o clássico Space Invaders, lançado no Japão em 1978 pela Taito. Esse foi o primeiro jogo a fazer uso de algo parecido com música de fundo. Na verdade, era um loop de 4 notas que ia ficando mais rápido à medida que o número de inimigos na tela diminuía. Diz a lenda que o hardware utilizado neste arcade, baseado numa CPU 8080 de 2 MHz de clock, não correspondeu às expectativas de performance do Sr. Tomohiro Nishikado, o pai da criança, mas era o que ele tinha à disposição, então tinha que se virar com aquilo. Ele percebeu que só era possível fazer as naves se moverem mais rápido se houvesse menos delas na tela. Então, ao invés de sentar e chorar, resolveu usar isso em seu favor. O jogo começava com uma frota completa de alienígenas e conforme o jogador ia destruindo as naves inimigas, o tempo necessário para desenhar as que sobravam diminuía. Ao invés de colocar um atraso no ciclo de render para que as naves se movessem sempre na mesma velocidade, ele decidiu adotar essa aceleração como característica do jogo, e deu muito certo. Como o áudio de fundo, que era produzido por um SN76477 da Texas Instruments, acompanhava o movimento das naves, quanto mais rápido elas se moviam, mais rápida ficava a música, o que aumentava o senso de urgência em concluir a fase. Na verdade, dava desespero mesmo. Você via aquelas navezinhas indo cada vez mais rápido e quando sobrava uma só ela descia com a peste e você tinha só um tiro por tela e não podia desperdiçar. Ai, ai, ai. Daí você vê como uma coisa simples, mas bem colocada, pode causar um impacto enorme. Esse jogo fez tanto sucesso que alguns fliperamas chegaram a ser abertos lá fora única e exclusivamente com máquinas de Space Invaders. O jogo vendeu cerca de 360 mil máquinas pelo mundo e até 1981 já tinha faturado mais de $1 bilhão. Não é fraco não. Space Invaders é considerado uma das maiores influências de todos os tempos na história dos jogos eletrônicos. Ele, de certa forma, inaugurou a era de ouro dos videogames. Foi o primeiro jogo onde o jogador tinha que enfrentar hordas de inimigos e por isso é considerado o precursor do gênero shoot 'em up. Também foi ele que popularizou o conceito de high score, porque salvava o maior placar entre uma partida e outra. O segundo jogo sobre o qual eu gostaria de falar um pouco é o Rally X, ou Rally X, como a gente chamava por aqui. Ele foi lançado em 1980 e é considerado o primeiro jogo a utilizar música de fundo. Tá certo que era uma musiquinha safada de poucas notas tocada em 2 tons que se repete indefinidamente, mas vá lá, não dá pra tirar o mérito dos caras. Esse jogo já utilizava um hardware baseado numa CPU Z80 de 3 MHz da Zilog e um chip de som de 3 canais mono. Até onde eu sei, desenvolvido pela própria Namco. Ele já era colorido, apesar de não ter sido o primeiro, e trazia algumas inovações como o scroll de tela em todas as direções e aquele mapinha lateral onde o jogador podia localizar os objetivos, os inimigos e o seu próprio carrinho. Mas eu suspeito que a Namco percebeu depois do lançamento do jogo que o chip de áudio estava sendo subutilizado. A princípio eu imaginei que os 3 canais de áudio eram utilizados assim: um para o ronco do motor, outro para a música de fundo e o último para os efeitos especiais. Mas depois de pesquisar um pouquinho, eu percebi que as coisas não eram bem desse jeito. Aparentemente, o ronco do motor que se ouve durante o jogo não é produzido no chip, mas num circuito independente. Dessa forma, sobrariam 2 canais para música e um para efeitos especiais, e no entanto, a música do Rally X só tem uma voz. Alguém pisou na bola aqui. Entre as fases, eles elaboravam um pouquinho mais, usando mais vozes, como na música de início de partida. Mas durante o jogo, a música só tinha uma voz, apesar de ter um canal de áudio sobrando. Em 1981, a Namco lançou uma nova versão do jogo, chamada New Rally X, ou New Rally X.
Essa foi a versão que eu tive a oportunidade de jogar no arcade. O gameplay não mudou muito, mas a música evoluiu bastante. Olha os caras se redimindo. Se formos olhar as especificações do hardware da New Rally X, vamos ver que é o mesmo da sua antecessora, mas os recursos foram bem melhor aproveitados. Dá uma olhada. Essa musiquinha era pegajosa, ficava na minha cabeça por horas depois que eu saía do fliperama. No início da década de 80, o número de plataformas começou a se diversificar bastante, e a cada novo design surgiam mais opções para brincar com áudio. Algumas máquinas passaram a utilizar mais de um chip para esse fim, e esse será o tema do nosso próximo vídeo. Espero vocês. Abraço!